Oi, gente. Meu nome é Claine Maria e eu vou revisar com vocês a monitoria do tema de pescoço, face e couro cabeludo dentro da disciplina Anatomia Médico-Cirúrgica 1. E a proposta aqui é a gente fazer uma revisão objetiva e organizada, focando principalmente nos pontos mais importantes para a fixação e também nos aspectos que costumam ser mais cobrados, como músculos, ações, inervações, vascularização e trígonos cervicais e correlações anatômicas e clínicas. Bom, para facilitar aqui a organização do conteúdo, a monitoria ela foi dividida em 5 partes principais. Primeiro, nós vamos revisar a face e em seguida vamos ver couro cabeludo, depois pescoço e em sequência vamos ver os trígonos cervicais. E por fim, a irrigação e as inervações. E essa sequência ela vai poder ajudar porque começando pelas estruturas mais superficiais e depois vamos avançar para a organização anatômica do pescoço. Bom, começando pela face, aqui estão os principais músculos que precisamos reconhecer. Entre eles temos o occipito frontal, o orbicular do olho, o prócero, o corrugador do supercílio, o zigomático maior e menor, o orbicular da boca, o bucinador, o risório, o mentual, o masseter e o platisma. Bom, e nesse momento é importante identificar esses núcleos e reconhecer quais estão mais relacionados à mímica facial, aos movimentos da boca e ao fechamento dos olhos e à mastigação. Bom, agora vamos relacionar alguns desses músculos com suas ações principais. Nesse slide temos o destaque do occipito frontal e o orbicular do olho. O occipito frontal ele atua elevando os supercílios e retrai o couro cabeludo. E já o orbicular do olho, ele é o principal músculo responsável pelo fechamento das pálpebras. E então, quando a questão ela aborda o movimento da testa ou o fechamento ocular, esses músculos são eles que devem ser lembrados. Bom, aqui os destaques eles são o prócero e o zigomático maior. O prócero ele enruga a pele do nariz, enquanto o zigomático maior ele eleva a comissura labial. Ele é muito associado à expressão do sorriso. E se a pergunta estiver relacionada à elevação do canto da boca, o zigomático maior ele é um dos principais músculos envolvidos. Já nesse slide, observamos o orbicular da boca e o bucinador. O orbicular da boca ele fecha a rima da boca e o bucinador ele atua mantendo o alimento entre os dentes, auxiliando durante a mastigação. Então, de forma prática, o orbicular da boca ele se relaciona mais com o fechamento labial, enquanto o bucinador ele se relaciona ao controle do alimento dentro da cavidade oral. Bom, passando para a inervação da face, o principal nervo motor é o nervo facial, o sétimo par craniano. E os ramos terminais que devemos lembrar são temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical. Esses ramos são responsáveis pela inervação motora dos músculos da expressão facial. E a principal correlação clínica é a paralisia de Bell, que envolve o comprimento do nervo facial e prejuízo da movimentação da musculatura da face. Bom, em relação à sensibilidade da face, o nervo mais importante é o trigêmeo, ele é o quinto par craniano. Ele se divide em 3 ramos, o oftálmico, que é o V1, o maxilar, que é o V2, e o mandibular, que é o V3. A principal correlação clínica é a neuralgia do trigêmeo. E ainda nesse slide aqui a gente tem a artéria facial, que se origina na carótida externa. Entre seus ramos podemos destacar o labial superior,
a labial inferior, a nasal lateral e a angular. Então, resumindo, a sensibilidade da face se relaciona principalmente ao trigêmeo e a vascularização arterial principalmente se relaciona à artéria facial. Na drenagem venosa da face, temos dois vasos principais destacados aqui. A veia facial drena para a veia jugular interna e a veia retromandibular drena para a veia jugular externa. E é importante fixar bem essa associação facial com jugular interna e retromandibular com jugular externa. Bom, agora falando de couro cabeludo, o principal ponto é lembrar que se trata de uma região muito vascularizada. Na irrigação destaca-se a artéria occipital, a auricular posterior, a temporal superficial, a supraorbital e a supratroclear. A drenagem venosa ela ocorre por veias correspondentes. E a correlação clínica apresentada aqui é o cefalematoma. Então, para o couro cabeludo, o foco maior costuma ser a vascularização e a drenagem. Bom, entrando no pescoço, começamos pelos músculos supraioideus. Eles incluem o miloioideo, o digástrico e o estiloioideo e o genioioideo. E a ação principal desse grupo é elevar o ióide e a laringe. A correlação anatômica mais importante é que esses músculos formam o assoalho da boca. Então, se a questão pedir CA dos supraioideus, a resposta esperada é justamente essa. Os músculos infraioideus destacados aqui são o esternoioideo, o omoioideo e o esternotireoideo e o tireoioideo. E a ação principal desse grupo é deprimir o ióide e a laringe. Uma forma prática de memorizar é pensar que os supraioideus eles elevam, enquanto os infraioideus eles deprimem. O esternocleidomastoideo, ou SM, ele é um músculo muito importante no pescoço. Sua origem está no manúbrio e no terço médio da clavícula. Sua inserção está no pescoço mastoide e na linha nucal superior. E a sua ação ela envolve flexão lateral e flexão cervical. Sua inervação ela é feita principalmente pelo nervo acessório e pelo 10º par craniano, com a contribuição também da C3 e C4. E a correlação anatômica destacada aqui é a fissura external. E esse é um slide clássico de prova, porque ele reúne a origem, inserção, ação, inervação e CA. Bom, nesse slide aqui temos os músculos pré-vertebrais e outros músculos profundos da região cervical. Entre eles temos o longo do pescoço, o longo da cabeça e o reto anterior da cabeça, os escalenos anterior, médio e posterior, além do levantador da escápula. E a principal correlação anatômica aqui é esse conjunto que participa da formação do assoalho da região cervical lateral. Vamos agora para os trígonos cervicais, começando pelo trígono posterior. Seus limites são a margem posterior do esternocleidomastoide e a margem anterior do trapézio e o terço médio da clavícula. Ele se subdivide em trígono homoclavicular e trígono occipital. E o que costuma ser mais cobrado aqui são justamente os limites e as subdivisões. Agora, em relação ao conteúdo do trígono posterior e no trígono homoclavicular, destaca-se a artéria subclávia e a veia subclávia. E já no trígono occipital, destaca-se
o plexo braquial, o plexo cervical e a veia jugular externa. Então, para memorização prática, o homoclavicular lembra vasos subclávios e o occipital lembra plexos e veia jugular externa. Passando agora para o trígono anterior, os seus limites são a linha mediana no pescoço, a margem anterior do esternocleidomastoideo e a margem inferior da mandíbula. Em seu assoalho destaca-se a faringe, a laringe e a tireoide. E esse slide é importante para dar uma visão topográfica geral do pescoço. Aqui temos duas subdivisões do trígono anterior. O trígono submentual, ele é limitado pela sínfise mandibular, pelo ventre anterior do digástrico e pelo corpo do hioide. Seu conteúdo, ele inclui os linfonodos submentuais e as tributárias da jugular anterior. Já o trígono submandibular, ele é limitado pela mandíbula e pelos ventres anterior e posterior do digástrico. Seu conteúdo, ele inclui a glândula submandibular, o nervo hipoglosso, o nervo milohioideo e a artéria e veias faciais. Na irrigação do pescoço, o destaque é para a artéria facial, que é o ramo anterior da carótida externa, e para a artéria carótida comum, que se bifurca em carótida interna e carótida externa. A indicação clínica mostrada ela é o pulso carotídeo, um marco muito importante no exame físico. E agora, complementando as subdivisões do trígono anterior, temos o trígono carótico e o trígono muscular. O trígono carótico é delimitado pelo digástrico e pelo homohioideo e também pelo esternocleidomastoideo. E seu conteúdo inclui a carótida comum e a carótida interna, a carótida externa e a veia jugular interna, também o nervo vago e o nervo hipoglosso. Já o trígono muscular, ele é delimitado pela linha média, pelo homohioideo e pelo esternocleidomastoideo, e o seu conteúdo inclui os músculos infra-hioideos e a tireoide, e também as paratireoides e a faringe. Então, para finalizar, temos a inervação do pescoço e dando destaque para o plexo cervical e o nervo vago. O plexo cervical, devemos lembrar os ramos sensitivos, o occipital menor, o auricular maior e o cervical transverso e o supraclavicular. E entre os ramos motores destacam-se a alça cervical e o nervo frênico. Além disso, o nervo vago ele também é uma estrutura importante na região cervical, e especialmente por sua relação com a bainha carotídea. Então, esses foram os principais pontos sobre pescoço, face e couro cabeludo. E obrigada pela atenção e espero que essa revisão ela ajude vocês na organização do conteúdo e na fixação dos principais tópicos. E qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para me perguntar. E é isso, obrigada, gente. Tchau, tchau.